Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto ao vivo neste domingo. Que bom estarmos juntos com vocês para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e a vida da sua família. Para nossa reflexão e oração, vamos ler em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meditando nesse texto, vamos orar, falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado pelas tuas bênçãos, tua bondade e tua misericórdia. Abençoe-nos, Senhor, no culto desta noite. Ilumina o mensageiro que o Senhor escolheu para repartir o pão da vida, para que a mensagem venha de acordo com as nossas necessidades espirituais. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos a todos vocês que estão conosco participando deste culto. Hoje o nosso culto será um pouco mais curto do que de costume, devido a um imprevisto aqui no nosso estúdio. Então, nós já iniciamos já com o nosso link da nossa oferta, a nossa oferta de gratidão a Deus. Agradecemos a você que doou para a causa do Senhor. Que Deus seja louvado e engrandecido. Não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também espalhar, compartilhar o link deste culto. Vamos neste momento direto para a nossa mensagem. Hoje nós não apresentaremos a série da igreja de Laodiceia que nós estamos estudando aos domingos, devido ao nosso imprevisto aqui dentro do estúdio. Então será feito no outro domingo, nós vamos continuar a nossa série. E hoje temos a alegria de ter conosco o missionário Tiago Souza, e ele vai trazer um tema muito importante, financiando o milagre de Jesus. Ele é missionário da nossa igreja, Obreiro Bíblico, lá na igreja de Sorocaba, no estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo neste momento. Olá, querido internauta, uma boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. A mensagem de hoje, ela foi motivada em algumas notícias que eu tenho recebido um pouco tristes. Desde 2020, do início da pandemia para cá, eu creio que muitos de nós perdemos alguns entes queridos. E quando assistimos a essas despedidas, muitas vezes o nosso coração se abate, porque temos a certeza de que por um bom tempo não vamos poder nos reencontrar com aquelas pessoas a qual tanto amamos. E sem contar essa realidade, podemos observar que o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo caótico. Nós vemos guerra no Oriente Médio, ali entre a Ásia também nós encontramos várias adversidades e o mundo se torna um caos. Muitas vezes o próprio índice de violência nas regiões em que nós estamos vivendo são muito grandes. E cada dia que passa eu tenho o maior desejo de que Cristo volte logo. E essa é a primeira questão que eu gostaria de conversar com você, querido internauta. Será que você realmente deseja a volta de Cristo? Talvez você fique pensando assim, deixa eu ver, volta de Cristo, não estou preparado ainda, tem aquele detalhe que eu quero fazer, aquele outro. Acho melhor Jesus esperar mais um pouquinho. Eu tenho observado que muitas vezes nós estamos tão apegados ao nosso dia a dia, estamos vivendo numa correria tão grande, que pouco nós temos pensado na volta de Cristo. Como denominação, nós nos conhecemos como adventistas, porque aguardamos o advento de Cristo. Eu acho que essa deveria ser a base para os nossos sermões, ou ser a base, a esperança nossa de cada dia. Levantar de manhã e falar, poxa, hoje talvez seja um dia menos para a eminente volta de Cristo. Assim como você almeja uma viagem quando vai sair de férias, que aí você fica contando lá, falta tantos dias. Ou simplesmente você conta os dias para o seu aniversário, para um evento que realmente lhe é muito importante. Então, quando se trata de eventos daqui da terra, nós muitas vezes nos empolgamos e buscamos fazer tudo ao nosso alcance para que aconteça e para que realmente estejamos preparados para quando a data acontecer. Mas e quando se trata da vida de Cristo? Nós falamos de espiritualidade, preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, mas a essência maior, você tem desejado que Cristo volte? Eu quero dizer para você, querido internauta, que para que isso aconteça, você precisa pregar o reino de Cristo. E pregar para todas as pessoas. Porque a Bíblia nos diz que Cristo só vai vir quando o evangelho do reino alcançar o mundo inteiro. Claro, você pode dizer, não, Tiago, mas Cristo tem o dia e tem a hora do seu retorno. Eu concordo, mas nós podemos também fazer a nossa parte e almejar, desejar que esse dia chegue o mais rápido possível.
E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um jovem que fez a diferença em um momento do ministério de Cristo, que também traz muitas lições para a nossa vida do dia a dia. Essa história está narrada no livro de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 10. Eu convido você a abrir sua Bíblia e vamos ler junto esses textos. João, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 10, diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não compraria pães suficientes para que cada um receba um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se sentar. Havia uma grama naquele lugar, e todos se sentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Eu acho essa história aqui uma história muitas vezes que é contada para as crianças, né? Mas é uma história impressionante, com lições de vida para a nossa vida também. É uma história de um rapaz que realmente levou o seu lanchinho e compartilhou o seu lanchinho com Cristo, para que realmente fizesse a diferença. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, querido internauta. O que você faria se estivesse no lugar de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? O que você faria? Será que você pegaria os seus pãezinhos e o seu peixinho e falava assim: está aqui Jesus? Cristo sabia do seu potencial de fazer um milagre, mas aquele menino não sabia. Simplesmente ele entregou de todo o coração para ver o que ia acontecer. Pelo menos talvez dá para alimentar Cristo e mais uns 2 discípulos. Mas o que você faria se estivesse no lugar dele? E agora vamos a uma outra pergunta. O que você tem feito com aquilo que você tem? Então, tudo que aquele menino tinha era aquele lanchinho. E ele doou, ele deu para Cristo. E agora a minha pergunta para você: o que você tem feito com aquilo que você tem? Vamos lá, você tem saúde, dinheiro, carro, moto, tempo. E o que você tem feito com tudo isso que Deus tem te dado? E aí a próxima pergunta: você tem colaborado com a obra missionária? Você tem colaborado com o reino de Deus? Eu fico observando que nos dias atuais tudo é rápido. Você trabalha as suas 8 horas, chega em casa, você quer descansar. Aí você senta no sofá, e aí você pega o seu lindo celular, e agora você vai ali passar 1 hora, 2 horas, você passando. Não estou dizendo que seja pecado ou que você não possa fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: fora isso, o que mais você tem feito? Talvez você passe a semana inteira e até chegar na sexta-feira você não pensou no reino de Cristo, você não pensou na volta de Cristo, você não pensou em pregar para outras pessoas. Aí quando chega na sexta-feira, fala: está chegando o sábado, e agora vamos pensar nas coisas espirituais. Deus não quer que você só pense nas coisas espirituais, ou que você pense em seu reino só no sábado. Eu lembro de alguns anos atrás que eu fui fazer uma visita, e era noite, e eu pedi para a família: posso fazer o culto da noite com vocês? E a família: tudo bem. E aí quando foi chamar os filhos para participar, aí um dos filhos falou assim: mas hoje não é sexta-feira, por que vamos fazer o culto? O que eu entendi? Naquela casa não tinha culto durante a semana, que o culto só acontecia na sexta-feira. E é só um comparativo: muitas vezes nós passamos a semana tão corrida, tão agitada,
que nós esquecemos de nos doar a Cristo dia a dia. Fazer com que o evangelho do reino avance para que possamos ver ele nas nuvens do céu e viver a eternidade ao seu lado. Então, nesta mensagem, eu gostaria de destacar 4 princípios importantes que aquele jovem teve em sua vida, que nós também precisamos ter, para fazer a diferença na pregação do reino de Cristo. Necessidades que aquele jovem tinha, que nós como igreja também precisamos evoluir e alcançar tal ideal. O primeiro detalhe que eu gostaria de destacar é que naquela ocasião tinha em torno de 5.000 pessoas. E havia somente um jovem preparado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Ele estava preparado. E aí vem outro detalhe, este menino se preparou antes de seguir a Jesus. Então o menino escutou lá, olha, Jesus vai pregar em tal lugar. E antes dele sair de casa, ele correu lá na cozinha, pegou lá os seus 5 pães, os 2 peixinhos, garantiu a sua marmita e falou, bom, agora fome eu não passo. Posso ouvir as mensagens de Cristo o dia todo que eu estou tranquilo. E ele saiu como? Preparado. Então, antes de seguir a Cristo, ele já saiu preparado para o que viesse a acontecer. Então, eu observo também que nós, que dizemos seguir a Cristo, devemos estar também preparados. Muitas vezes vai haver dificuldades onde você vai ter que se improvisar, se adaptar. Mas quando você está preparado, as coisas são mais fáceis. Vamos pegar um exemplo disso, a parábola das 10 virgens. Eu creio que é uma parábola muito bem conhecida, onde as 10 virgens estavam esperando a chegada do noivo. E aí o relato bíblico nos diz que o noivo se demorou. E elas tinham uma lamparina, a qual elas acendiam para seguir o noivo durante o cortejo. E elas acenderam essa lamparina e o noivo se atrasou. E o óleo da lamparina se acabou. E aí, de repente, elas escutaram a notícia, olha, o noivo vem chegando. E elas foram olhar a lamparina, e agora está complicado, não tem mais azeite. E aí diz o relato bíblico da parábola que 5 delas tinham trazido um azeite reserva. E agora colocaram o azeite reserva na sua lamparina, acenderam de novo, e quando o cortejo passou, essas 5 agora foram, e elas falaram, ei, divide aí, não dá para dividir. E aí essas 5 correram, foram atrás, me vende, resultado, o cortejo passou, todos entraram para a festa, e elas perderam tanto o cortejo, quanto também a festa, porque elas não estavam o quê? Preparadas. E na vida espiritual, do contexto da igreja, não é diferente. Eu me arrisco a dizer que não há tempo para se preparar. É hora de estar preparado. Muitas vezes você visita algumas famílias e você observa que as pessoas não estão mais estudando a palavra de Deus. Eu acho que o mal religioso, o mal presente é o mal da ignorância teológica. Hoje, precisa-se estudar com uma família tal. Então eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o obreiro para estudar com essa família. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. E por que você não tem? Você deveria ter. Vamos supor que você agora chegue diante de uma circunstância difícil e você precisa agora testemunhar da sua fé, defender aquilo que você acredita. Será que você daria conta? Por que você guarda o sábado? Por que o seu estilo de vida é diferente? Será que você conseguiria defender diante de qualquer outra pessoa? Ou você fala, não, pera um pouquinho, eu vou dar uma ligada para o meu pastor e ele vai vir aqui. Pensa no homem que entende da palavra de Deus. Eu sinto que hoje as pessoas mais estão estudando a lição da escola sabatina. E isso é muito preocupante. Porque cada dia que passa, então,
não se estuda, e aí entra uma coisa chamada achismos. Chega diante de uma dificuldade, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser daquele outro. E aí se formam tradições, se formam costumes, se formam dificuldades em cima de achismo e não do que assim diz o Senhor ou do que a palavra de Deus orienta. E isso tem se acrescido cada dia mais no contexto religioso. Isso é um dado muito preocupante. Por isso que esse jovem me impressiona, porque ele estava como? Ele estava vigilante, ele estava preparado. E quando veio a dificuldade, ele era o único que estava pronto para oferecer o que tinha ou simplesmente comer se viesse a fome de forma geral. Então, realmente, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você, querido internauta. Nós precisamos estar preparados. Eu quero perguntar para você, nós estamos aí diante de quase, se brincar, quase meio do ano, já podemos assim dizer, do ano de 2024. O quanto você já estudou a palavra de Deus? Quantos livros você leu? Agora, em contrapartida, quanto tempo você perdeu com outras coisas? Será que você está preparado? Nós estamos falando da pregação do reino de Cristo. Mas para você pregar o reino de Cristo, você precisa se preparar. E aí eu quero te dar uma péssima notícia, que não é nem tempo de preparar, é tempo de estar preparado. Então realmente é algo para nossa reflexão nesse momento. O segundo ponto que me chama a atenção é que esse jovem, ele estava perto de Jesus. O que coloca uma aplicação sobre a comunhão. Mas eu já vou falar sobre isso aí. Por que eu entendo que ele estava perto de Jesus? Porque olha só, versículo 7. Ou melhor, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Eu não imagino Jesus falando bem alto isso aí. Escuta, Felipe! E aí, como é que... Não, Jesus falou, calma, baixinho. E Felipe, e agora? Como é que nós vamos alimentar esse povo? E aí? De uma maneira bem baixa, tranquila. E aí Felipe responde: olha, Senhor, nós temos 200 denários aqui, não vai dar nem para um pedacinho de pão para cada um. E agora o menino está ali perto, o menino estava perto de Jesus e falou: opa, eu tenho a solução, 5 pães e 2 peixinhos. Pelo menos eu posso contribuir, eu posso ajudar. Ele estava perto, e aí ele pôde se prontificar a ajudar na dificuldade que agora ali aparentemente estava surgindo para o colégio apostólico de Cristo. E isso demonstra para mim, podemos adaptar aqui uma comunhão, precisamos estar perto de Cristo também, assim como aquele jovem estava. O menino só escutou o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos porque ele estava bem perto. E eu quero dizer que a obra também precisa de pessoas assim. Pessoas que estejam perto e pessoas que estejam também, não só perto, mas que façam a diferença. Esses dias eu estava comentando que o culto de sábado é um culto muito bom, porque a igreja está como? Cheia. Mas o culto domingo? Bom, está cheia, né? Aí o culto domingo ainda faz assim. E o culto de quarta? Aqui nos demonstra o seguinte, que nós devemos estar perto de Cristo, ou estar em comunhão com Cristo constantemente. Eu falei anteriormente sobre o culto em casa. Então, para você favorecer o reino de Cristo, primeiro você tem que ter um preparo individual. E aquele menino estava preparado. Então, em casa, você tem que fazer o quê? Estudar a palavra de Deus, fazer o culto da manhã, fazer o culto da tarde, ter seu momento de devoção, momento de oração, ir aos cultos da igreja. Tudo isso é importante. Muitas vezes você olha na escala assim e fala: fulano de tal vai pregar hoje. Mas é aquele fulano de tal que Deus vai usar naquele dia para fazer a diferença na sua vida. Então nós temos que ter uma comunhão maior com Jesus. A nossa comunhão com Jesus não pode ser somente na igreja, nos cultos de sábado.
Esses dias eu estava conversando com um rapaz. O rapaz cresceu na igreja. E aí eu fui fazer uma recapitulação com ele. E observei que simplesmente ele sempre esteve na igreja, mas o conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento limitado. Muito limitado, isso me preocupou. E eu cheguei à conclusão de que existem pessoas que ainda são membros da igreja, mas que também têm um conhecimento limitado, muito limitado. Então nós precisamos realmente ter uma comunhão com Deus. E essa comunhão tem que ser todos os dias, qualquer momento que você tenha disponível. Faça a diferença. Hoje eu não vou, vou diminuir meu tempo de Instagram, vou diminuir meu tempo no TikTok, e eu vou agora pegar mais tempo e vou estudar a palavra de Deus. Tenha certeza que você vai sair da ignorância e vai entender melhor o que Deus quer para a sua vida. Vai entender por que a igreja te direciona para certo sentido. E você vai poder mudar a sua vida e também ajudar outros a mudar. Então esse jovem me impressiona por causa disso. Porque ele era um jovem que realmente tinha uma comunhão com Jesus. Muitas pessoas não aprendem ou não mudam a sua vida porque estão distantes de Deus. E muitas vezes as coisas passam e passam despercebido. Eu quero salientar um detalhe. Muitos pais, quando os filhos chegam adultos, falam: poxa, parece que passou tão rápido a infância do meu filho e eu perdi. Por que você perdeu? Porque você estava desatento. E o tempo também, ele passa. Eu nunca imaginei que eu iria chegar a 30 e poucos anos. Eu sempre fiz a meta. Olha, quando chegar a 30 anos eu quero ajustar isso, ajustar aquilo outro. Poxa, os 30 já ficou para trás. É tudo muito rápido. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Vamos ao terceiro ponto importante que eu gostaria de destacar. Então, primeiro, ele estava preparado. Ele estava perto de Jesus para ouvir a necessidade e poder agora fazer algo diferente, que é o que eu vou mencionar agora. O terceiro ponto que me impressiona é que ele se apresentou. Fala de prontidão ao serviço. Então você precisa estar preparado, você precisa ter comunhão com Jesus e agora você tem que ter prontidão. Quando se fala de prontidão, vou usar um exemplo aqui. Irmãos, precisamos de ajuda para fazer tal coisa. Quantos estão dispostos? E aí o pessoal fica, não acho que não é comigo. E todo mundo se esquiva. Porque tem determinados tipos de coisa que precisamos fazer que isso vai nos tirar da zona de conforto. Por exemplo, sábado à tarde, o que eu gosto de fazer? Sábado à tarde eu gosto de almoçar, terminou o almoço, meu travesseirinho bem gostoso, vou deitar e vou dormir. Que delícia para um sábado à tarde. Mas muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto e visitar alguma pessoa. Aquele irmão que faltou no culto. Aquela outra família que está precisando de uma ajuda. Então nós temos que estar disponível para o serviço. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes, duas dificuldades. Primeiro, vamos mencionar a primeira. Quando há uma reorganização, eu não posso participar. Eu não. E aí nós sofremos dificuldades. Ou um segundo exemplo. Quando assumimos responsabilidade, quando o ano seguinte chega, eu vou me esquivar, não quero fazer isso, deixa quieto. Então nós temos que estar pronto para trabalhar para Cristo. Uma vez que assumimos essa responsabilidade, temos que cumpri-la fielmente até o fim. É isso que me impressiona bastante. E esse garoto, ele realmente fez algo que talvez poucos fariam. Ele estava ali ouvindo e ele se apresentou: eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar também. O menino se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria realizar. Em outras palavras, é o único texto bíblico que nós vemos
em que um jovem financia o milagre de Jesus. Você vai ver que Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, ele realizou muitos milagres. Mas o único que foi financiado foi esse. O menino chegou lá e financiou. Está aqui meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Claro, Jesus não precisava daquela doação dele. Mas mesmo assim Deus permitiu para ajudar aquele menino e realmente mostrar uma experiência de vida para cada um de nós. Então nós vemos um jovem que estava pronto para o serviço, pronto para financiar milagres para Jesus, ajudar a Jesus. E o último ponto penúltimo ponto que eu gostaria de destacar na mensagem de hoje é que ele não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Eu fiquei imaginando esse rapazinho. Seria mais fácil ele fazer o seguinte: olhou para um lado, olhou para o outro, o pessoal está com fome, deixa esse negócio quieto. Pega minha marmitinha aqui, saio de fininho, vou lá para embaixo da árvore, como meu pãozinho tranquilo, barriguinha cheia, volto para ouvir a mensagem. Era mais fácil ou não era? Porque no momento que aquele jovem dá a sua marmita, o seu lanchinho para Jesus, ele não sabia o que Jesus ia fazer, mas simplesmente ele deu. Talvez ele deu sabendo que poderia até ficar com fome, mas ele se prontificou a fazer isso. E aí a minha pergunta é, se você estivesse lá, o que você faria? Será que realmente você fala, Senhor, está aqui, ó, mesmo que pode ser que eu fique com fome no dia de hoje? Ou você sairia de fininho com a sua marmitinha e fala, não, deixa quieto, vou comer minha comidinha que depois eu volto para continuar ouvindo a explanação da palavra de Cristo. Há momentos, irmãos, que nós precisamos também pensar no nosso próximo. É algo interessante e que precisa ser praticado. Muitas vezes Deus coloca oportunidades em nossas mãos para que nós possamos ajudar outras pessoas também. E Cristo fica ali observando qual vai ser a nossa atitude. Nós precisamos entender que tudo provém de Deus. A Ele tudo pertence. E nós não podemos ser avarento, egoísta, mas colocar as coisas que Deus nos deu à disposição para o seu serviço. Então eu quero que você, querido internauta, avalie uma coisa. Tudo que você tem, Deus foi quem te deu. E eu quero dizer uma coisa também. Do mesmo jeito que Ele te deu, Ele pode tirar. Não é uma ameaça, não é isso. Mas pode acontecer. Nós vemos a história de Jó. Num dia só, de manhã era rico, de tarde era pobre. Isso aconteceu tudo num dia. Então Deus nos dá para que nós possamos agora, a partir das bênçãos que recebemos, abençoar outras vidas também. Seja bênçãos financeiras, sejam bênçãos do nosso... eu não tenho dinheiro, mas você é uma pessoa, um excelente ouvinte. E tem aquela pessoa que está passando uma tribulação, que ela simplesmente quer alguém que possa ouvir. E aí você senta lá e você é aquela pessoa que vai ouvir. Ela vai chorar e de repente ela... Nossa, como eu estou aliviada, obrigada por ter me ouvido. Então seja uma pessoa que pense nos outros. Faça isso, tenha certeza que Deus vai te abençoar ricamente. E por fim, o último ponto que eu quero destacar é que aquele jovem creu em Jesus. Ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus, porque ele creu que Jesus poderia fazer a diferença. Ele colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus, para que Jesus pudesse abençoar outras pessoas. Muitas vezes nós também fazemos algumas promessas desse tipo e depois quebramos. Isso aí é muito perigoso. Qualquer compromisso que você faz com Deus, você precisa cumprir. Vamos a um exemplo clássico. Ananias e Safira. Já conhece essa história? Fala que Ananias e Safira prometeu aos apóstolos, falando o seguinte, olha, nós vamos vender uma terra e quando vendemos vamos dar a quantia X para o ministério, para ajudar o avanço da pregação de Cristo em outras regiões. E aí Deus abençoou, eles venderam a terra. E aí quando eles separaram a parte do ser, eles falaram, nossa, mas aqui tem muita coisa, não
prometemos demais, nos empolgamos. E aí combinaram dizer o seguinte, nós falamos assim, olha, fala que vendemos por um valor menor e por isso estamos dando menos. Sabe qual foi o resultado? Naquele dia morreu Ananias e Safira. Uma grande lição, Deus não precisava dos recursos deles para que a obra avançasse. Mas uma vez que eles prometeram algo para Deus, eles deveriam cumprir. E se você fez algum propósito com Deus, se você fez um propósito com a sua igreja, se você fez um propósito com o seu pastor, cumpra aquilo que você prometeu. Tudo que nós fazemos para Deus. E Ele há de cobrar de cada um de nós aquilo que foi prometido. Aquela criança, aquele jovem, ele não teve medo de perder tudo. Ele não teve medo que Jesus falhasse. Porque ele tinha certeza que Jesus nunca falharia. E algo impossível aconteceu na vida daquele jovem. Primeiro porque ele pôde tomar um lanchinho daquele dia ao lado de Jesus. Talvez daquela multidão de 5.000 pessoas, só ele teve esse privilégio de comer mais perto de Cristo. O relato bíblico nos diz que após toda aquela multidão comer, ainda sobrou comida. E Cristo falou, olha, recolham. Talvez Jesus agora falou para o menino, olha, vá para casa agora, mas não consiga o pão, mas leve esse cesto cheio para a sua família, para você comer aí o resto da semana. Aquele jovem foi muito bem abençoado. É uma pena que o relato bíblico não nos conta o que aconteceu com ele. Mas tenha certeza que aquela criança foi impressionada pelo milagre de Cristo. A vida dela mudou para sempre, porque ela se colocou à disposição e colocou tudo que tinha à disposição de Cristo, para que Cristo pudesse fazer algo miraculoso para aquela multidão, para aquela congregação que estava ali. Eu imagino que talvez Jesus, ao final daquele dia, tenha chamado aquele jovem, dado um abraço nele, talvez deu alguns conselhos em particular para ele e marcou a vida dele de uma maneira sensacional. Eu tenho certeza que Cristo também pode marcar a nossa vida. Eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença na vida de outros e também abreviar a sua volta. Mas para que isso aconteça, nós precisamos seguir os passos desse jovem, como ele seguiu. Vamos recapitular. Nós precisamos estar preparados. Realmente estar vigilantes. Realmente não estar ignorantes quanto ao estudo da palavra de Deus. Nós precisamos ter comunhão, estar perto de Jesus. Para que quando a necessidade surgir, a gente esteja ali, opa, estou antenado, posso ajudar. E quando entendemos qual é a dificuldade que se apresenta, nós agora possamos nos oferecer para ser aquele que vai solucionar o problema. Que nós possamos pensar nos outros, porque essa é a base do Evangelho. Cristo diz que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Essa é a base total do Evangelho. Se você ama a Deus, mas não ama o seu próximo, então você não está vivendo o Evangelho. E você creia que tudo aquilo que você colocou na mão de Deus, Ele vai fazer milagre, Ele vai fazer o extraordinário. E se realmente você vai testemunhar muitas mudanças. O impossível vai se tornar possível. Era impossível 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas. Era impossível o olhar humano, mas se tornou possível. E foi um dos milagres extraordinários que Cristo fez aqui na terra. E tenha certeza, se você colocar, Thiago, eu não tenho tantos dons, eu sou uma pessoa muito limitada. Tenha certeza que talvez você seja uma pessoa limitada, com grandes desafios, com grandes dificuldades, mas se você oferecer o seu pouco para o ministério de Cristo, se você oferecer o seu pouco para Jesus, o seu pouco nas mãos de Jesus vai ser um sucesso. E aonde você for, as pessoas ao seu redor vão ser contagiadas e você vai fazer a diferença. Tenha certeza disso. É o meu sincero desejo para que você pegue o pouco que você tem, coloque na mão de Cristo, para que Ele possa fazer um grande milagre e outras almas sejam abençoadas por Ele também. Que Deus te abençoe para isso. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo agora, para que Deus abençoe você, para que a sua vida possa mudar
e você possa fazer a diferença no ministério de Cristo aqui nessa terra. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos aí ao nosso querido missionário, irmão Tiago Souza, lá de Sorocaba, no interior de São Paulo, por tão bela mensagem que com certeza falou ao seu coração. Neste momento nós vamos nos ajoelhar e vamos colocar todos esses pedidos de oração nas mãos de Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado por haveres usado o teu instrumento para nos trazer importante mensagem. Obrigado pelos milagres que o Senhor opera na vida de seus filhos. Obrigado pelas advertências da tua palavra. Entregamos, Senhor, todas as vidas conectadas conosco em tuas santas mãos. Te entregamos todos esses pedidos de oração. O Senhor tem a solução e o remédio para tudo. Confiamos nas tuas maravilhosas promessas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos internautas, nós agradecemos a audiência de todos vocês. Deus abençoe a todos e até quarta-feira no culto de oração com Micael Melo. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Até quarta-feira, se Deus quiser.